agora vamos ver o case da Universidade Federal de Santa Catarina, com o professor Jean Martina, que é professor de Segurança da Informação daquela universidade. E é especialista em documento eletrônico, mestre em Ciência da Computação e PhD em Ciência da Computação pela Universidade de Cambridge. Atua como Visiting Lecturer na Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, e é pesquisador na área de gestão de identidades, protocolos criptográficos, documento eletrônico, blockchain e criptomoedas. Eita! É também Newton Advanced Fellow da Royal Society Britânica. Parabéns, professor. Com a palavra. Obrigado. Eu queria começar agradecendo pelo convite, tá? E ter a oportunidade aqui de partilhar um pouco com vocês a experiência que a gente teve lá na Federal de Santa Catarina nesse processo de emissão do diploma digital. Tá? Então, eu acho que eu tenho que começar explicando um pouquinho como é que a Federal de Santa Catarina chegou, né, nesse ponto de emitir o diploma. Em partes, eu fui convidado, ainda antes do início da 330, a participar de um grupo de trabalho dentro do Ministério de Educação, no âmbito da DIFES, onde que a gente ficou praticamente um ano aí discutindo a portaria 554, né, e a nota técnica e todas as questões que eu pretendo elucidar um pouco aqui hoje. Tá? E acho que a minha ideia aqui é ser complementar ao que a Cris, o Weber e a Leilene falaram até agora, e mostrar um caso mais concreto, algo que a gente fez de uma forma clara e direta. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho a sistemática da minha apresentação. Vocês estão vendo que tem um monte de logotipos aí, né? É porque teve várias entidades envolvidas em cada parte do processo. E aí, para tentar mostrar para vocês o mapeamento de quem que se envolveu em cada parte, em cada slide vai aparecer somente os logotipos de cada uma dessas entidades que participaram no nosso processo de diploma digital. Tá? Então, aí tem algumas coisas que vocês já conhecem, né, como o Ministério da Educação, a Federal de Santa Catarina, tem o meu laboratório, que é o Laboratório de Segurança em Computação, tá, que a gente trabalha com questões de documento eletrônico. Dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem a Coordenadoria de Certificação Digital, que eles cuidam de questões de processos internos administrativos da universidade que lidam com gestão de identidades eletrônicas e de documento eletrônico. A gente tem a nossa Superintendência de TI, tá, que é responsável pelos sistemas ali internos. A gente tem a ICP Brasil, né, na figura do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, aqui da Casa Civil da Presidência da República, e a gente tem a Brai Tecnologia, que é uma empresa parceira do nosso laboratório, né, a gente faz bastante processo de P&D com eles, e foram eles que trouxeram para a gente a solução para fazer as assinaturas, né, dos diplomas. Então a gente fez a montagem, e aí o processo de assinatura ocorreu numa plataforma externa. Então, só para complementar aqui, né, eu coloquei a contribuição do MEC no nosso projeto, e a grande contribuição do MEC foi colocar toda essa legislação, publicar, né, toda essa legislação. Em especial, aqui eu queria chamar a atenção da portaria DAO 3378, né, que acho que é conhecida de todo mundo. É uma portaria de 40 anos, então, falar que a gente está inovando em cima de uma portaria de 40 anos já é um ganho por si só. Tá? E aí, como a Cris já comentou bastante, né, a 330 que institui o diploma, a 1095, que regula uma série de questões, né, que complementa, ao meu ver, a 33 da 78, e aí a portaria 554, que eu acho que é o motivo da gente estar aqui. Tá?
Então, antes de falar para vocês um pouco, que é essa contribuição do MEC, eu tenho que falar um pouco do que é a contribuição que a gente tem lá no nosso laboratório. Tá? O Laboratório de Segurança e Computação é um laboratório que tem 20 anos, e ele é dedicado à questão de certificação digital e documento eletrônico. Então, a gente está aí com uma série de trabalhos nos últimos 20 anos, tratando essas questões de documento eletrônico. E em parceria com o ITI, em parceria com uma série de outros órgãos de governo, empresas públicas e privadas, a gente tem feito significativos avanços nessa questão de documento eletrônico. Tá? Então, aqui, para citar para vocês, a gente começou a mexer com isso lá em 2001, com um projeto inicial para trabalhar a questão de emissão de certidões de nascimento, e desde então a gente foi evoluindo para uma série de questões que vão ser interessantes e relevantes aqui de fundo, como a criação desses documentos natos digitais e a manutenção da segurança computacional deles por longo prazo. Tá? A gente, nesse meio do caminho aqui, tem alguns trabalhos que a gente participou dentro do âmbito da nota fiscal eletrônica, dentro de uma série de documentos eletrônicos que a gente tem no nosso dia a dia. Tá? Eles partiram, em grande parte, de trabalhos lá nossos. Tá? Eles, normalmente, o nosso papel enquanto universidade, enquanto universidade de pesquisa, uma universidade Humboldtiana de pesquisa, realmente estar avançando essa questão de ciência e trazer soluções para a sociedade. E aí, por último, eu queria trazer aqui para vocês desculpa, o próximo slide aqui, que a gente começou a trabalhar com questões que envolvam diretamente o diploma digital no ano de 2013, tá? Quando eu co-orientei um trabalho no nosso programa de pós-graduação em administração universitária, onde que a gente começou a estudar quais seriam as perspectivas para desenvolver e implantar um sistema de emissão de diplomas baseado em certificação digital lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí a gente fez todo um mapeamento dos processos e de quais que seriam as necessidades. E essa questão foi evoluindo, entende? A gente tem, dentro da questão técnica, uma fotografia momentânea, tá? Que é a 554 com a sua nota técnica, mas a gente continua evoluindo. Então, a gente está trabalhando em questões de pesquisa ainda que talvez vão mexer com os regulamentos e com as questões daqui uma década. Tá? Então, esse é o nosso papel. E também a gente tem agora um grupo de estudo sobre essa questão de diplomas e acervos, que está trabalhando em construir uma proposta que a gente possa entender isso dentro da Universidade Federal de Santa Catarina e partilhar isso com o resto da sociedade, né, com a BMS, com todas as entidades que queiram se envolver nesse processo. Tá? E aí, antes de eu começar a falar para vocês do nosso processo de emissão de diplomas digitais, eu tenho que falar para vocês sobre o nosso processo de emissão e registro de diplomas impressos. Tá? Porque esse trabalho do Fernando, que foi feito lá no mestrado profissional em gestão universitária, ele ajudou a gente a mapear como é que funcionava o nosso processo. Porque o processo foi implementado seguindo a 33 DAO 78, mas não existia um mapeamento que permitisse a gente entender quais que deveriam ser os pontos onde que a gente deveria agir prioritariamente para poder criar um modelo de diploma digital baseado em certificação digital. Então, para vocês entenderem um pouco desse fluxo, e eu acho que aqui fica a primeira mensagem, tá, do diploma digital, é que para a gente, ele está vindo para simplificar processos internos. Tá? Então, a gente tem um ganho muito claro nisso. Para vocês terem uma ideia, o nosso processo lá de emissão de diplomas, vou deixar claro aqui para vocês, a Universidade Federal de Santa Catarina é uma IES emissora e registradora, tá? Com toda a prerrogativa de autonomia para emissão. Então, o que acontece? Os nossos formandos, quando eles estão chegando lá quando eles se matriculam na última fase do curso, quando eles detectam que eles estão para se formar, eles entram com um processo no centro de ensino solicitando formatura. E aí, dentro desse processo, eles têm que anexar uma série de documentos. Esse
o centro de ensino, então, é quem acaba montando o processo internamente. Uma vez que o centro de ensino entende que o processo está instrumentado em papel, tá? Totalmente, esse processo é papel, é sempre papel. Ele recebe esse processo físico, né? Esse processo físico é encaminhado para o nosso departamento de administração escolar. Ele recebe o processo físico, anexa todos esses formulários, revisa o currículo do formando para saber que ele realmente integralizou, né? Porque uma coisa é a expectativa do formando, a outra coisa é a realidade. Tá? E aí, se existirem divergências em qualquer coisa, esse processo sempre anda para trás e volta para frente. Então, para vocês terem uma ideia, para a gente poder colar grau, a gente tem uma outra situação peculiar lá, o fato da gente emitir e registrar permite que a gente entregue diplomas no ato da colação de grau. Tá? Então, para que a gente possa entregar diplomas na primeira colação de grau que a gente vai ter desse semestre, que é em 10 de julho, 7 de julho, alguma coisa assim, a gente tem que, essa semana, começar a tramitar esses processos. Tá? Então, tem todo um processo. Leva em torno de 3 meses para essa documentação ir para frente e para trás. E aí, o que vai acontecer? Se tiver erros que não podem ser corrigidos, a emissão é totalmente suspensa. Se não, né, se o departamento lá de administração escolar pode complementar e fazer coisas, ele faz, para que o processo não burocratize demais. E o que acontece? Chega num determinado ponto onde que a gente vai lá, pega papel moeda, imprime a frente do diploma, a face dele. Tá? Que na 33 da AU 78 é chamado de anverso. Né? E aí esse diploma ele tem uma expectativa de qual que é a data de colação de grau. Né? Esse diploma, enquanto o processo continua ocorrendo lá dentro da universidade, os coordenadores de cada curso têm que ir lá na administração escolar para assinar cada um dos diplomas. Esse diploma depois ele é encaminhado para o nosso reitor, que vai fazer a assinatura da face do diploma. Esse diploma, então, ele é depois devolvido pela reitoria para o departamento de administração escolar, que aí vai proceder o registro. Né, o processo, embora a gente tenha toda a prerrogativa, o nosso processo segue exatamente o processo como se a gente fosse num ponto emissora e no outro ponto registradora. E uma vez que isso volta, os diplomas são registrados, são colocados no canudinho lá e são entregues para o nosso cerimonial, que vai entregar esse diploma para o formando. Então, são 3 meses. A gente tem um levantamento lá de que esse processo tem uma carga de hora-homem considerável, tá? De manipulação, tanto da pessoa, quanto do coordenador de curso, quanto do centro de ensino. E existem horas-homem aí que são extremamente valiosas para a gente. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente emite aí em torno de 9.000 diplomas por ano. Então, são 9.000 assinaturas do nosso reitor que tem que ir em cima de diplomas. Se ele levar 1 minuto para cada diploma, a gente está falando de 9.000 minutos. Entende? E dentro da minha instituição, ele tem eu diria, a hora mais importante, a hora mais custosa para a gente. O que o diploma digital fez para a gente? Ele transformou aquele fluxo que vocês viram lá nesse fluxo aqui. Entende? Por quê? Porque o fato do diploma ter um processo digital, a gente começou a eliminar uma série de manipulações e conferências que não vão existir, porque a gente vai absorver a maior parte dos dados para dentro do diploma a partir de sistemas que a gente já tem dentro do processo. Entende? O aluno entrega grande parte dos documentos para a gente no processo de matrícula, então a gente já aproveita todo aquele documento. A gente também sistematizou grande parte da geração, do processo de geração e de conferência. Então aqui, só para mostrar melhor para vocês, toda essa questão da integralização, a nossa expectativa, né, está em implantação ainda, é que a gente não envolva mais o aluno, a gente vai detectar que ele está pronto para formar e a gente vai disparar um processo já automatizado para isso.
Isso daí vai notificar o nosso departamento de administração escolar, que vai conferir se os documentos que a gente tem em arquivo são os documentos que já são necessários, segundo a 1095, para fazer a emissão e o registro. Se isso tudo estiver correto, a gente passa já para a partir que a administração escolar conferir a documentação, isso vai para o sistema de geração de arquivos. Lá é gerado o XML do diplomado, o XML de arquivo. Tá? Depois, esses arquivos eles são encaminhados para um sistema de coleta de assinaturas digitais, tá? Que a gente também está em implantação, mas a ideia, aí a gente colocou algumas questões lá que são interessantes, como as assinaturas em lote, para coordenadores e para reitor. Então, como toda a verificação é sistêmica, né, o reitor, na hora de assinar diploma, ele não assina mais diploma por diploma, ele está assinando em lotes. Então, a gente fez o nosso primeiro processo de emissão, né, com assinaturas de 50 em 50 diplomas, né, o que para a gente é o equivalente a uma turma. E esse processo, esse sistema de coleta de assinaturas coordena, então ele encaminha uma mensagem lá para o coordenador de curso, que da sua mesa, do seu computador, consegue colocar seu certificado digital e assinar o diploma. Quando ele assina, isso é encaminhado para o reitor, que assina, que é encaminhado para a questão, para a instituição, né, enquanto emissora, fazer a sua assinatura. E esse fluxo é todo, esse processo depois volta para o registro, para a criação dos livros. No nosso caso, o nosso livro já é eletrônico, então isso facilita bastante o processo. E, por fim, o que acontece? Quando esse sistema termina de coletar as assinaturas, é tudo automaticamente publicado no nosso portal institucional, são geradas as URLs únicas para cada diploma, e a gente tem também a geração automática da representação visual do diploma. Tá? O que é feito, o cerimonial vai lá agora, ao invés da gente fazer em papel moeda, a gente imprime com uma impressora colorida a RVDD, que o aluno vai receber dentro do canudo, para a gente não mudar o rito, né, aquele rito de passagem que a gente considera importante dentro da academia. E esse processo todo diminuiu consideravelmente a iteração humana. Tá? E assim, a nossa expectativa é ter em torno de 20% do número de horas homem necessários, se comparado com o processo do diploma em papel. Então, a mensagem que eu posso dar para vocês é de agilidade. Tá? É o que a gente está mapeando lá. E então, isso tudo culminou com esse trabalho que a gente fez junto com o MEC, né? No dia, a portaria 554 ela foi publicada no dia 11, né? No dia 15 de março, a gente, nesses dias, ali a gente conseguiu montar uma turma piloto para mostrar, como a gente participou do processo de construção do normativo técnico, para mostrar que existe viabilidade nessa documentação que está para ser publicada pela CESU, né, de que é possível, que dá para implementar, e a gente também, uma das outras coisas que a gente fez foi medir o esforço desse processo. E aí, diferente de todo mundo que mexeu com diplomas digitais e tal, a gente optou por entregar, talvez, para a turma mais complexa da universidade. Tá? O curso de Direito é o curso que fundou a Universidade Federal de Santa Catarina, é o curso mais tradicional que a gente tem, e se a gente conseguir convencer o aluno egresso do curso de Direito que o diploma digital é uma boa, qualquer outro curso está resolvido. Tá? Então essa foi a nossa intenção. E aí um parênteses aqui, eu tenho que dizer, o professor Ubaldo, nosso reitor, ele é professor do curso de Direito também. Então tem um segundo motivo aí. Mas, então teve todo um simbolismo, essa entrega. No nosso processo, a gente ainda optou por um detalhe, tá? Como a gente estava testando o normativo, a gente entregou 2 diplomas para cada formando. Tá? A gente entregou um diploma tradicional, em papel, porque todo o rito do diploma em papel aconteceu, então eu não tinha por que jogar fora
os 57 papéis moedas que a gente já tinha assinado e expedido. Então a gente fez uma primeira via impressa, normal, e uma segunda via digital para cada um dos formandos. Tá? A gente teve algumas situações interessantes lá, que teve pessoas que colaram grau em gabinete antes, e essas pessoas não tiveram a segunda via, porque de fato a portaria não estava publicada quando eles colaram grau. Então a gente só deu diplomas digitais, efetivamente, seguindo esse modelo, para quem colou grau, mesmo que em gabinete, depois do dia 11 de março. Tá? Então foi uma questão que a nossa... foi um entendimento da nossa administração central lá, de que a gente deveria respeitar o marco de tempo. E, bom, essa é uma das coisas, mas eu vim aqui também para mostrar questões mais práticas para vocês. Tá? Então, o que é o diploma digital? Então, o que eu trouxe aqui é um pouco, eu tentei manter a questão o menos técnica possível, mas a minha recomendação é que quando vocês pegarem a nota técnica e forem olhar para a nota técnica do ponto de vista da instituição de vocês, tenham alguém de TI junto, entende? Porque ela tem uma densidade, é inerente ao processo de digitalização essa densidade. Tá? Então, existe uma parte lá da nota técnica que é mais explicativa, que é para entender, mas tem questões de fundo técnico que vocês vão ter necessidade, sim, de alguém de TI para fazer essa interpretação. Tá? E aí eu vou falar aqui para vocês agora um pouco de como é que a gente gerou o XML do diplomado, como é que a gente gerou o XML de registro acadêmico, como é que a gente integrou com o sistema de coletas de assinatura, como é que funciona essa coleta de assinatura. A gente vai falar, né, como eu falei, a gente divide muito bem o trabalho lá dentro da UFSC em termos do que é ser emissora e do que é ser registradora. Então, esse nosso diploma digital lá seguiu o processo tanto de emissão quanto de registro. Então, se ele tivesse sido emitido por alguém externo, a gente poderia também registrar da mesma forma. Eu também vou falar um pouco da integração, né, como é que a gente fez o complemento, esse papel de registradora, a integração com o nosso site institucional de diploma, a geração da representação visual, que foi automatizada. Então, a gente tinha problemas com papel moeda, com uma série de enganos, né? Tem coisas, alguns erros de ofício que invalidavam o diploma. Você entregava o diploma para o egresso, por exemplo, e não fazia declinação de gênero do título. E às vezes esse diploma retornava para a gente para ser devidamente corrigido, né, com isso, porque tem uma lei específica para tratar disso. Então são detalhes simples, porque esse processo de geração, né, de confecção do diploma era todo manual. Ele continua sendo em partes, porque a gente está nesse processo de transição. E aí eu quero falar também de duas coisas que a gente está fazendo lá, tá, especificamente no LabSec, que é desenvolver um verificador de conformidade de diplomas. Então, a gente já faz isso para outros documentos eletrônicos. A nossa ideia é que vocês possam saber se o documento que vocês estão emitindo está de acordo com todos os normativos e tal. A gente consegue pegar esse arquivo do diploma e aplicar uma série de testes nele para poder dizer para vocês de que ele realmente é um diploma que segue a portaria 554. E aí a gente tem uma outra questão, que é a preservação de longo prazo desses diplomas, tá? Porque em papel a gente está acostumado, né? A gente coloca numa sala com temperatura e umidade controlada, depois de um tempo a gente microfilma e o processo está garantido à eternidade. O diploma eletrônico ele tem outras facetas, a gente precisa de um processo de preservação similar, tá? Porque a segurança computacional ali, os computadores vão evoluindo, né? Os sistemas vão evoluindo, e a gente tem que fazer com que a segurança desses documentos, principalmente do diploma, que tem uma guarda permanente, né? Ela seja remantida. E a gente tem uma série de desafios computacionais para responder. Tá? Então, sobre a geração do XML. Tá? Aqui eu peço desculpa porque ficou um pouco pequeno, mas é que tem uma quantidade considerável de coisas. O XML nada mais é do que um arquivo como esse aqui. Tá? Esse daqui é um diploma
eu também vou abrir um outro parênteses aqui, eu estou utilizando um diploma real, tá, aqui, do que a gente emitiu, então, em alguns momentos eu estou colocando tarjas em cima das coisas, em alguns momentos eu estou mantendo comprimido parte do diploma, tá, justamente para não expor dados pessoais, tá, porque essa é uma outra coisa que vai ter impacto no ensino superior, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que entra em vigor no começo do ano que vem, então a gente já está em cima disso. Então aqui, se vocês olharem o diploma, o nosso diploma digital, ele é constituído de duas coisas, tá? O arquivo, desculpa, esse é o arquivo do diplomado, para deixar claro, porque na verdade o diploma são três coisas. O arquivo do diplomado, o XML do diplomado, ele é constituído de uma parte que a gente tornou equivalente à face do diploma, o anverso lá da 33 DAO 78. Aonde vai o quê? Vão os dados do diplomado, os dados do curso, a IES emissora, aí dentro da emissora, todo o credenciamento, as mantenedoras, quem que é a mantenedora, toda a informação, né, como é solicitada pelas portarias 33 DAO 78 e pela 1095/2018. Tá? Esse processo de geração da face do diploma, do equivalente da face, ele é feito pela IES emissora. Tá? Então, você é uma IES emissora. O que você tem que fazer para gerar um XML de diploma? Você vai ter que fazer, provavelmente você tem essa informação em algum lugar, porque você é obrigada a utilizar ela para gerar um diploma impresso. O que você vai ter que fazer é ter uma pequena adaptação na saída, tá, do seu diploma. Muitos de vocês provavelmente geram o diploma e aí geram um arquivo no computador que você imprime em cima do diploma. Né? O que vai acontecer aqui, ao invés de gerar aquela imagem, vai gerar o XML. Entende? Não tem... esse processo de coletar esses dados e gerar o arquivo XML, a nossa superintendência lá de TI resolveu em uma tarde. Tá? Por quê? Porque essa questão do XML, ela é um padrão de tecnologia hoje. Tá? Vários sistemas trabalham com isso. Então, esse processo é razoavelmente simples. Tá? Como IES emissor, então vocês vão colocar esses dados. Como eu não podia expandir aqui, eu trouxe um pouco do XSD, né, eu diria que o XSD é a forma de fazer diplomas, entende? Você vai colocar seu diploma ali, se ele encaixar com o XSD, é porque seu diploma está seguindo o padrão. Então lá, o que você coloca nos dados do diplomado? É o que a portaria 1095 pede. Tá? Que aí a nacionalidade, naturalidade, o CPF, o RG, a data de nascimento. Né? Dados da emissora que a gente tem aqui são dados como CNPJ, endereço, são todas as coisas que a portaria 1095 e a 33 DAO 78, elas exigem. Tá? É isso que está nessa parte que eu coloquei aqui dentro do quadrado que está comprimido. Tá? Uma vez que vocês gerarem essa primeira parte do diploma, essa é outra coisa importante. O diploma digital foi concebido com um outro conceito em mente. Ele é do botão imprimir para frente. Tá? Eu acho que esse é um conceito importantíssimo. Então, como vocês geravam lá uma imagem, imprimiam, e aí saíam coletando assinaturas na face, para depois pegar aquilo, mandar para a registradora, para que a registradora carimbasse, né, complementasse o verso e fizesse suas assinaturas, a gente tem exatamente o mesmo processo aqui. Você gera o XML, que é equivalente à face, coleta as assinaturas da face, e aí encaminha esse processo para que ele seja registrado depois e entregue para o egresso. Tá? Então, o que a gente tem aqui, a gente gera esse XML, a gente sobe num sistema, esse daqui é o sistema que a gente utilizou para fazer a primeira assinatura de diplomas, é um sistema que já assina em lotes. Então, se vocês olharem ali, a gente tem vários diplomas. Na nossa opção ali, isso daí eu acho que vai variar para cada um também, a gente tem um número de assinaturas, então o primeiro sistema foi feito focado no nosso problema, tá? Mas várias empresas da área de documento eletrônico já procuraram a gente, conversaram, e
devem existir inúmeras soluções num curto espaço de tempo, tá, para fazer essa coleta da assinatura. Então, como é que funciona aqui? Eu seleciono os diplomas que eu quero assinar, tá? Eu escolho qual que é o meu papel de assinante. Então, eu sou lá o coordenador de curso. Eu clico ali no coordenador de curso. O que ele faz? Ele abre, aqui no caso está como reitor, né? Mas ele abre um painel para você selecionar qual que é o certificado digital que você vai utilizar. Você coloca a senha aí uma vez, tá? E os diplomas estão assinados. Tá? E eu acho que esse é um dos grandes ganhos. Aqui no caso, a gente interrompeu o processo, tá, na parte onde que a gente fez a emissora. Tem uma outra questão técnica que aqui é importante, tá, para a gente frisar para vocês, é que o diploma ele é assinado, né, no nosso caso lá, pelo coordenador de curso, né, que é quem estabelece que o requisito de cumprimento do currículo foi atingido pelo aluno. Ele é assinado pelo reitor, que confere efetivamente o grau, mas aqui a gente tem uma assinatura a mais agora no diploma digital, porque a gente não tem mais a segurança física do papel moeda, ou daquele desenho específico da instituição. Então, o que a gente colocou aqui como um adicional é uma assinatura institucional, tá? Usando o CNPJ, né, da instituição, o eCNPJ da instituição, que todo mundo tem. Tá? Isso já é algo que todo mundo tem, porque se você tem que fazer qualquer coisa de fisco, de INSS e tal, você tem obrigatoriamente que ter já esse certificado. Mas isso é importante porque ele ajuda a IES registradora a saber que aquilo foi emitido efetivamente pela emissora e ela não precisa ter controles internos para determinar quem que é o coordenador de curso, quem que é o reitor. O fato de o processo ocorrer dentro da IES emissora e ela institucionalmente assinar aquele documento, quando chega para a registradora, ela só confere a assinatura da emissora e ela sabe que as assinaturas internas já deveriam ter sido conferidas pela própria emissora. É isso daqui que são assinaturas. Tá? Então, aqui a gente tem, no caso, é um diploma, como eu falei, eu estou usando exemplos aqui de diplomas que foram entregues no dia 15 de março para os egressos de direito. Então, ele está, primeiramente, ali, a primeira assinatura que a gente tem é do professor Humberto, que é o coordenador de curso de Direito da UFSC. Depois a gente tem a assinatura pessoa física do professor Ubaldo, tá, que é o nosso reitor. E, por fim, ali a gente tem a última assinatura, que é a assinatura institucional da Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente tem um eCNPJ. E isso resume todo o papel da IES emissora. Tá? Você vai gerar aquele arquivo, coletar as suas assinaturas, assinar institucionalmente, e você tem o XML do diplomado. Tá? Como a Cristiane falou, a gente tem um outro arquivo, o diploma não é só o XML do diplomado, ele é o XML de registro acadêmico. Tá? Então, dentro do XML de registro acadêmico, vai tudo o que instrumenta o processo de registro, tá? E as informações de cunho privado que são solicitadas pela 33 DAO 78 e pela 1095, aonde que a gente gera esse arquivo. Esse arquivo ele é de trâmite interno entre a emissora e a registradora e guarda da emissora e da registradora. Então aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês que a gente gerou lá, tá? Onde tem todos os dados do diploma, tá? Tem alguns dados privados do diploma, como filiação, tal. A gente solicita, mas a gente não coloca na face do diploma. Tá? Tem algumas outras questões, como nome social. Então tem uma série de coisas que a gente pode optar por colocar nesse arquivo privado, tá? Para seguir toda e qualquer legislação que venha, que existe hoje ou que venha a existir em termos de dados privados. Aqui a gente tem um exemplo, né? Se vocês prestarem atenção na 330, a 330 dizia que ela institui o diploma e o histórico escolar digital. Então aqui a gente tem
uma forma de representar o histórico escolar como XML, tá? Já seguindo o que a portaria 33, desculpa, a 1095 exigia, que é o que eu tenho aqui, o nome da disciplina, o período, a nota, o professor e a titulação do professor nesse momento. Tá? Deve existir, essa é uma outra coisa importante, tá? O XML, o XSD, eles vão evoluir com o tempo, tá? Mas hoje a gente colocou aqui uma outra questão, tá? Para essa transferência do material entre a registradora, a emissora e a registradora. Porque seria muito estranho, né, você partir para um diploma digital e você pegar e mandar da emissora para a registradora um pendrive com os diplomas e uma pilha assim de papéis, né, para fazer o registro, que são os documentos necessários para o registro. Então, o que o XML de registro acadêmico faz, ele permite que a gente pegue todos aqueles documentos, escaneie eles. Tá? A gente vai colocar eles têm um padrão de interoperabilidade que está aqui, que é chamado de PDF-A. Então você vai gerar um PDF de arquivamento, vai anexar ele dentro desse mesmo XML, então ele vai ficar um arquivão, tá? Que vai dar interoperabilidade. A gente vai poder pegar esse arquivo e importar no nosso sistema de gestão de processos lá da UFSC e tratar o processo de registro de uma forma muito similar ao nosso processo de registro interno. Porque a gente vai ter essa interoperabilidade entre uma parte do acervo de vocês, que a gente tem que ter acesso, tá? e o nosso acervo, que a gente já está tratando dessa forma. Então, todos esses documentos aqui, ó, que já estão previstos, eles vão poder ser escaneados. Então, o termo de responsabilidade, o documento de identidade, a comprovação do ensino médio, o histórico. Tá? Por enquanto, a gente pode implementar o histórico de 2 jeitos. Né? Esse é uma questão que a gente deixou em aberto. Mais para frente, obviamente, esse XSD, que determina esse padrão, ele vai começar a ser fechado, tentando fazer o quê? Tentando fazer com que a gente trabalhe o mínimo possível com papel. Tá? Tem toda a desculpa do ecologicamente correto com o papel, mas o papel ele traz ineficiência. Tá? Mover papéis fisicamente de um lugar para o outro dá ineficiência. E a gente colocou aqui tudo o que é possível. A gente também colocou um campo outros, porque a gente começou a detectar, né, no nosso caso de emissão lá em Santa Catarina, a gente detectou que a gente tem uma lei estadual que solicita algumas coisas que não estão cobertas pela legislação federal. Por exemplo, as alunas, elas são obrigadas, no ato da matrícula, a ter vacina de rubéola. E o nosso processo interno exige esse comprovante ali, porque é uma lei estadual. Então a gente tem um campo outros aí, que vai encaixar uma série de coisas que não estão previstas, mas que vão ser peculiaridades. Tá? Qualquer modificação, qualquer questão, isso pode ser atualizado e provavelmente será. Então, o que a IES emissora faz? Ela gera esses 2 arquivos, tá? Tanto o XML do diplomado quanto o XML de registro, ambos são assinados pela instituição com a sua identidade institucional. E aí, né, aqui, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai encaminhar para a registradora. A registradora vai pegar aqueles arquivos, vai importar para o seu sistema, tá? Vai fazer a validação processual ali da questão de registro. No nosso caso lá, como eu já falei, os nossos livros de registro já são eletrônicos, tá? Mas ele tem todo um esquema cartorial lá de terminou o livro, imprime, carimba, encaderna, continua todo esse processo. Talvez o diploma vá auxiliar a gente a evoluir para uma outra coisa para frente. Tá? Porque se a gente tiver que parar o processo do diploma digital e dizer assim, chegaram esses 500 diplomas para registrar, agora eu vou lá no livro, passa a não fazer sentido. É possível, tá? Se você disser assim, eu não tenho condições de ir para o livro digital agora, dá para fazer tudo. Obviamente que o nível de ganho que você vai ter é diferente dependendo do nível de integração que você vai ter. Tá? A gente lá está buscando uma série de coisas. Tá? Então, o diploma, para vocês terem uma ideia, o nosso diploma digital deve mudar os processos de matrículas de alunos dentro da Universidade Federal.
tá, de Santa Catarina. Por quê? Porque para a gente vai ser muito mais vantajoso coletar todos esses documentos do registro de forma correta já no início, entende? Do que ter que ficar refazendo uma série de trabalhos ali. Então vai ter um impacto muito positivo no nosso acervo. Eu acho que essa é como um documento complementar, né, do acervo, ele vai impactar na forma como a gente gere. Uma vez que a universidade fez essa conferência dos documentos, ela vai assinar, né, aí utilizando a parte de registro. Então aqui a gente vai lá, como registradora, é a universidade que tem a prerrogativa de registro, é que vai fazer a complementação, vai colocar os dados do livro, vai colocar o código de segurança, tá? Ele é gerado pela registradora, isso é uma outra coisa importante. E ela é quem vai determinar, né, a assinatura de arquivamento, que é a assinatura que vai permitir a guarda de longo prazo desse diploma digital. Então, para vocês terem uma ideia aqui, né, depois do processo concluído, todas as assinaturas também dentro do registro acadêmico e de finalização do diploma, elas são feitas em lote. Tá? Isso também diminui consideravelmente o trabalho da administração escolar. O que vai acontecer aqui, então? Aqui, de novo, eu estou usando um caso que eu tive que anotar, né, colocar umas tarjas para proteger a privacidade do egresso que tem esse diploma. Mas então aqui, o que a registradora faz? Ela pega, se vocês olharem lá em cima, está comprimido uma coisinha que é o dados diploma, que seria o equivalente à face. A gente, como no papel de registradora, está mexendo com o verso. Então a gente abre um novo tag ali do XML, que é IES registradora, a gente coloca os nossos dados, a gente coloca os dados do livro de registro, o código de segurança, e aqui no caso a gente tem 3 assinaturas ali, porque a 33 DAO 78 pede 3 assinaturas no final. Tá? Então os nossos diplomas em papel vêm com 3 assinaturas no verso. Se vocês registrarem com a gente, vem com 3 assinaturas. Vem com o responsável do registro, vem com a assinatura de conferência e do chefe de expediente do setor para essa assinatura. Então, se vocês olharem aqui, tem 3 assinaturas que são embaixo do código de segurança, que está em vermelho, são as 3 assinaturas. Que aqui eu coloquei para enfatizar a assinatura institucional da registradora. Tá? Por quê? Porque a emissora, ela faz a face do diploma, tá? E fecha a face. A gente não tem como mexer em mais nada da face. A registradora coloca os dados de registro, que seria o equivalente ao verso, e ela fecha o verso e a face. E aí ela que mantém essa assinatura de arquivamento. Uma coisa que eu não comentei com vocês, que está nos títulos ali, isso tudo são serviços automatizados lá para a gente. Tá? Então, eu encaminho o arquivo e, uma vez que ele está conferido, esse processo de coleta e de geração é todo automatizado. A colocação desses dados, a complementação é toda feita de forma sistêmica, não tem nada de manual. A única, na parte de registro que a gente tem, os nossos livros de registro, eles têm 600 linhas, tá, do ponto de vista eletrônico. Depois que ele é terminado, o Departamento de Administração Escolar é avisado dizendo o seguinte: olha, você tem um livro para imprimir. Aí ele vai lá, imprime, faz a parte cartorial lá dele para arquivamento, para cumprir toda a questão de normativo. Mas o livro vai se preenchendo de forma automática com o processo. Depois que está tudo gerado, o nosso sistema também gera aqui, eu convido vocês a acessarem, a gente tem um site lá que é diplomas.ufsc.br. Aqui eu passei um código de verificação de um diploma, tá, para ele, também seguindo o que está escrito no normativo, e ele mostra aqui para a gente a URL única do diplomado, onde que eu posso fazer download do XML, que eu já mostrei para vocês, posso fazer representação, download da representação visual, e aí a gente, também por questões da normativa, a gente tem que mostrar aqui que ele está ativo e tem que dar um resumo dos dados que estão dentro do diploma, de forma que a pessoa consiga ver aquilo no site, sem ter que fazer download de nada. Tá? Então aqui é só a sequência da página, aqui é o resumo, quem quer a aluna, aqui no caso que é diplomada, então, eu vazei uma informação aqui sem querer, tá, de que era uma aluna.
Aqui a gente tem os dados do curso, os dados de registro, quem que é o responsável por registro, que é o que efetivamente está dentro do normativo. Se a pessoa clicar naquele download do diploma digital, tá? Da representação visual do diploma digital, o que acontece é que ela vai descarregar um arquivo de imagem, no nosso caso é um PDF, que ele é exatamente igual, tá, de desenho, ao nosso diploma em papel. A nossa opção foi por manter a identidade visual, tá, do processo. Ele tem duas grandes diferenças na face. Tá? A diferença na face é que a gente optou por não colocar desenhos das assinaturas, embora a portaria permita, como forma de enfatizar que o documento é eletrônico, de que esse documento ele não tem valor, a representação visual ela é só um documento de conforto, ela não é o documento. Então essa foi a nossa opção. Então no lugar da assinatura está escrito que está assinado digitalmente de acordo com a portaria 554. E aí se vocês olharem ali no meio, né, a portaria também dispensa a assinatura do egresso. Então no lugar onde ia a assinatura do egresso, a gente colocou lá a URL institucional do diploma e o código de validação. Aí eu só deixei o 585 aí, que é o nosso código EMEC, tá? Que é ali, aí aquele código depois seria o código que vocês poderiam utilizar para validar o diploma. No verso do nosso diploma, o que a gente fez? A gente manteve exatamente o mesmo desenho que a gente tinha institucional, a gente não carimbava, tá? A gente sempre imprimiu. Então, mesmo os externos, chegava lá o diploma, eu ia colocar alguma informação no verso, ela era impressa. No lugar das assinaturas, a gente substituiu por aqueles dizeres de que o original está assinado. E se vocês olharem ali no canto inferior, eu também tive que botar uma tarja, porque a primeira coisa que acontece quando a gente mostra um QR Code, o pessoal tira o celular, e aí vocês teriam acesso a um diploma que eu não tenho autorização do titulado para passar para vocês. Confiem em mim, esse QR Code redireciona vocês para aquele site. Tá? Eu cobri aí. Essa é uma outra coisa, tem que cobrir bastante, porque o normativo pede uma resistência técnica desse QR Code. Né? Se você rasgar 30% dele, ele ainda funciona. Então isso está no normativo. São questões de fundo técnico, tá? Que não devem afetar nada de processos de vocês. E isso daí é o diploma. Se a gente pegar aquele XML, né, e for validar o documento eletrônico, a gente tem esse site aí, que é o verificador de conformidade de documentos eletrônicos do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Ele é desenvolvido pelo LabSec, tá, pelo meu laboratório. A gente tem um convênio com o ITI desde 2003. A gente desenvolve uma série de questões para eles, para ser raiz, para documento eletrônico, para uma série de necessidades que eles têm, e uma delas é esse verificador de conformidade. Tá? Esse verificador de conformidade ele foi desenvolvido para ser utilizado por desenvolvedores de sistemas de assinatura. Então, ele não é o ideal agora para o diploma. O que a gente está fazendo, eu acredito que em aí mais 1 ou 2 semanas a gente deve ter isso no ar, a gente está desenvolvendo um verificador de conformidade de diplomas, tá? Especializado em diplomas. O que ele vai fazer? A gente vai adaptar esse verificador de conformidade do ITI, que já valida o diploma, tá? Ele já é suficiente, mas a gente vai pegar e vai tornar ele mais especializado, tornar ele mais acessível a quem não é um técnico, para entender o que está dentro daquele XML e mostrar ele válido. Então a gente está especializando ele nas assinaturas que o diploma exige, né, as assinaturas de guarda de longo prazo. A gente também vai bater o XSD com o diploma, né, porque você pode gerar o diploma errado e assinar corretamente, lá no verificador do ITI vai dizer que ele está assinado corretamente, tá, porque ele está, mas ele não segue o padrão. Então aqui a gente vai fazer isso. A gente também vai validar os dados e determinar o que a gente chama de data de renotarização, que é essa data onde que você tem que fazer a manutenção da segurança dele para a guarda de longo prazo. E aí a nossa ideia é que esse nosso portal se consolide, né, como um portal de validação de diplomas. Tá? Eu acho que até que é um parênteses, porque enquanto estava acontecendo as apresentações aqui,
o meu pessoal lá da universidade começou a coletar perguntas, né, que estavam aparecendo lá embaixo do chat da nossa transmissão, e uma delas é a pergunta se não vai ter um site nacional, um portal como o da nota fiscal eletrônica, tá, para centralizar isso. E a nossa ideia é que talvez esse nosso portal de validação possa, no futuro, vir a ser isso. Para que você tenha uma referência, quando você queira... Uma das coisas que a gente viu no meio desse caminho é que grande parte do processo de fraude em diplomas, tá, ele tem com a obscuridade que existe. Uma pessoa comum não sabe qual que é o processo para saber se um diploma é válido ou não. Se você perguntar, entende? Você começar a pegar as pessoas da sua família, mostrar o seu diploma de graduação e perguntar para sua mãe, é válido ou não é? Ela vai dizer, querido, é óbvio que é válido, você foi para a faculdade por 5 anos, tem que ser válido. Entende? Mas, mesmo que a pessoa ficou só indo nas festas da universidade por 5 anos, a mãe vai acreditar. Entende? Como é que a gente torna esse processo corriqueiro? Eu acredito que isso é uma das grandes alternativas. Tá? Isso vai de encontro do que a Cris falou com o controle social. Uma das formas de dar controle social é democratizar esse processo de verificação. Tá? O nosso, lá em Santa Catarina, até pouco tempo atrás, era por fax. Tá? Então, se você quisesse validar um diploma lá com a gente, que foi registrado com a gente, você passava um fax... E eu não tô falando de 20 anos atrás, eu estou falando de, sei lá, de 5 anos atrás. Você passava um fax. A grande dificuldade não era entender o processo, era ter o fax. Ter o aparelho de fax para você poder enviar. Então, agora, os diplomas em papel já é feito por e-mail. Lá, você pode fazer a solicitação por e-mail. Mas o processo é todo moroso, entende? Porque consiste em verificar, não é online automático como é esse que a gente está prevendo. E a outra coisa que a gente prevê que vai ser uma necessidade no futuro, tá, desse processo, é um sistema de armazenamento, integração com sistemas de armazenamento de longo prazo. Tá? Essa é o grande motivador que me trouxe ao diploma, tá, para me dedicar e trabalhar. Como pesquisador de documento eletrônico, tá, a gente vê que os documentos eletrônicos têm ganhado espaço na sociedade brasileira, mas são documentos de curto prazo. Então, assim, você vê muito documento eletrônico no fisco. Por quê? Porque ele tem um prazo de validade curto. Você vê esses documentos no judiciário, que para a gente é um prazo... Eu sei que os prazos do judiciário são grandes, mas para a gente, em termos de documento eletrônico, é o que a gente chama de prazos médios. O diploma digital ele tem uma inovação técnico-científica, que é ser um primeiro documento de guarda permanente. Tá? E esse... Para a minha área de pesquisa é o grande desafio. Como é que eu vou garantir que um computador daqui 50 anos vai conseguir entender esse diploma e como é que ele vai continuar seguro daqui 50 anos? Se eu disser para vocês que isso daqui que afeta o nosso dia a dia hoje tem 10, 12 anos que foi lançado, né? E se você olhar como é que era a internet e a comunicação das pessoas há 10, 12 anos atrás, imagina projetar algo que tem que durar de forma eterna. Então a gente tá estudando, né, essa questão do vencimento dos carimbos de tempo, como é que isso vai ser alterado. Os nossos diplomas lá da UFSC, embora eles tenham um prazo ainda de renotarização grande, a gente está fazendo testes de renotarizar eles para entender como é que isso vai evoluir, de colocar novos carimbos de tempo para garantir a segurança. A gente já tem, né, enquanto laboratório de pesquisa, inúmeros trabalhos sobre isso. Então, a gente acredita que é possível, em um curto prazo, a nossa expectativa é até final desse ano ter todo um modelo de renotarização. É algo que vocês vão precisar daqui 5, 8, 10 anos. Tá? Mas é ter isso resolvido. E aí, será que... também é uma coisa dizer que essa renotarização, da forma como a gente prevê, ele é algo automatizado no sistema de armazenamento, né, que as instituições têm que ter previstos na portaria. Vai ser um componente de software a mais que vai existir aí, não é nada demais. E com isso eu queria finalizar, tá, a apresentação aqui e dizer para vocês que, embora possa assustar, o processo de emissão e registro de diplomas digitais é algo que é factível,
e é algo que a gente tem condições tecnológicas, tá, de fazer. E talvez a mensagem, que eu sei que é a grande pergunta que deve partir do público, que é a questão de custos. Tá? Eu acredito que o diploma, pelo menos na experiência da Universidade Federal de Santa Catarina, ele vem para reduzir custos. A gente está reduzindo a interação humana no processo. E o nosso maior custo não são os sistemas, porque os sistemas têm longo prazo, se diluem, são as pessoas, entende? Porque não é só o salário da pessoa, é o treinamento, é o acompanhamento, é uma série de outros custos envolvidos. Tá? E aí, com isso, eu queria finalizar e devolver a palavra aqui. Muito bom, professor Jean Martini. Gostei bastante da apresentação, acho que todo mundo gostou. Os detalhes do case aí da diploma eletrônico da Universidade, diploma digital da Universidade de Santa Catarina, que serve de exemplo para todas as nossas IEs, eu acho, cujo primeiro diploma foi expedido em 15 de março de 2019, né, recentemente. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela explanação.